Graça e paz. Hoje a minha devocional se chama Tu foste refúgio contra a tempestade. E Isaías 25, versículo 4 diz: Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra o muro. E eu queria deixar uma reflexão do guarda-chuva que tinha medo da chuva. E começa assim: havia um guarda-chuva novo, bonito, bem cuidado, mas que tinha um problema: ele tinha medo de se molhar. Desde que foi criado, ele acreditava que se molhasse, ele estragaria e pensava: se eu me envolver demais, posso enferrujar. Se eu sair, posso me rasgar. Melhor ficar guardadinho. Então ele vivia fechado, encostado num canto, protegido, mas inútil. Ele via as pessoas saírem apressadas quando o céu escurecia. Sentia o barulho da chuva batendo no telhado, mas permanecia ali, imóvel, dizendo a si mesmo: não fui feito para isso hoje. Até que um desses dias de tempestade, algo chamou sua atenção. Pela fresta da porta, ele viu uma formiguinha tentando atravessar o caminho. Tão pequena e frágil, cada pingo de chuva que caía sobre ela parecia um golpe. A água empurrava, a levantava do chão, a fazia recomeçar várias vezes, mas ela não desistia. O guarda-chuva pensou: ela é tão pequena, por que está enfrentando isso sozinha? E naquele momento algo aconteceu dentro dele. Ele percebeu que estava se protegendo daquilo que dava sentido à sua existência. E pela primeira vez, o guarda-chuva entendeu e falou: eu não fui feito para fugir da chuva, eu fui feito para entrar nela por alguém. E então, mesmo com medo e sem garantias, ele saiu do seu lugar, se abriu cobrindo a formiguinha. A chuva continuou caindo. Ele se molhou, ele se expôs, mas a formiguinha atravessou o caminho em segurança. E bem ali, no meio da tempestade, ele descobriu algo precioso. O medo o mantinha inteiro, mas o amor o tornou pleno. Ele já não era mais escravo do medo. E trazendo para nós, quantas vezes nós somos como esse guarda-chuva? Fomos chamados a proteger, cuidar e amar, mas nós nos escondemos por medo. E tem vários tipos de medo. O medo de nos envolver. Um exemplo é dentro da igreja, no relógio de oração. Quando nós somos chamados, somos convocados, pensamos: não vou não entrar nessa não, porque não quer se envolver, tem medo. Outro medo é o de errar como pai. Por exemplo, não quer corrigir o filho porque não quer magoá-lo, ou não se aproxima muito porque não sabe demonstrar seu amor. Medo de se doar. Outro medo é o medo de cônjuge, né? Muitos casais, num grande exemplo, é numa briga, né, entre eles, que aí um fala: já tentei conversar, não deu certo, então vou ficar em silêncio. Então aqui o relacionamento até fica protegido, mas fica frio. Então o coração fica fechado pelo medo. Outro medo é o medo de nos ferirmos novamente. Um exemplo é: não vou confiar em ninguém para não me ferir, ou prefiro manter distância para não me magoar outra vez. Porque quantas vezes, né, nós já fomos machucados, magoados e tivemos que recomeçar. E perdoar não é fácil não, perdoar dói. Mas a gente precisa perdoar. Nós preferimos ficar guardados emocionalmente, fechados e espiritualmente retraídos.
Mas Deus, como Pai, não ficou e nem fica distante da nossa dor. A palavra de Isaías que diz lá no trecho 25:4, tu foste refúgio contra a tempestade. Então, o Pai entrou na chuva, Cristo se expôs, se molhou na nossa dor para que nós, frágeis como uma formiguinha, não fôssemos destruídos. Então temos que aprender que no reino de Deus, amor não é ausência de medo, é decisão apesar do medo. Nós, como guarda-chuvas, muitas das vezes ficamos retraídos mesmo, ficamos num canto, não queremos fazer nada porque temos medo. E aqui nessa história, vamos botar assim que Cristo se expôs, né? Jesus, ele não teve medo de vir à Terra para nos salvar. Ele não ficou com medo da tempestade. Ele veio, enfrentou, ele morreu por nós, pagou um alto preço para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos libertos desse medo, para que nós fôssemos libertos de tanta coisa. Nós não podemos ser escravos do medo. Jesus nos comprou. Deus, ele é o guarda-chuva que não tem medo, não. Ele está na tempestade. Está sempre ali com o Espírito Santo. Nós podemos trazer, né, que o guarda-chuva aberto, enfrentando tudo, é Jesus Cristo, é Deus segurando a nossa mão, é o Espírito Santo conosco. Então, eu queria falar que talvez hoje um filho esteja sendo atingido por pingos de insegurança. Um casamento esteja enfrentando uma tempestade. Alguém na sua família esteja pequeno demais para atravessar sozinho. E a pergunta que eu quero fazer não é será que vou me molhar? Mas sim, quem Deus quer que eu cubra? No reino, quem se fecha para não sofrer perde o propósito, mas quem se abre para o amor revela o coração do Pai. Então, porque tu fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, da sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, que é Isaías 25:4. O refúgio é o nosso guarda-chuva. A tempestade é a chuva, são as lutas da vida. O pobre e necessitado é a formiguinha, os frágeis da família. A ação de Deus, ele não foge da chuva, ele se faz abrigo. Mostre durante a tua vida que o Pai nos livra da chuva, ele nos cobre da tempestade. Mostre para alguém que você também pode ser o guarda-chuva dela. Pegue na mão um amigo que está passando por tempestade. Dá teu ombro. Ofereça a tua mão. Ofereça a tua oração. Eu costumo dizer que eu não consigo abraçar todo mundo, mas eu abraço todo mundo em oração. Eu sempre falo com Deus, eu peço a Deus que possa alcançá-los, né? Enquanto eu estou orando, eu peço, Senhor, alcança eles no abraço, porque eu não consigo. E é isso. Seja o guarda-chuva de alguém nessa vida. Amém?